Bom, a gente tem uma pergunta aqui do amigo, companheiro e colaborador do Raciocínios Espíritas, Ricardo Dib, meu amigo Ricardo Dib. Ele assistiu o Raciocínios Rápidos número 88, que eu falei sobre os anticoncepcionais, a visão espírita dos anticoncepcionais, e ele fez um comentário no canal, no YouTube, e perguntou: e a vasectomia, meu nobre? E aqui eu incluo também a laqueadura de trompas, né? A atitude da vasectomia ou da laqueadura são processos cirúrgicos, né, para impedir a gravidez. São processos, do ponto de vista terreno e da medicina humana, são processos válidos. Do ponto de vista espírita, para a questão da gravidez e de ser ou não ser abortivo, é óbvio que não está nessa discussão. Então, do ponto de vista de ser anticoncepcional, ou seja, de evitar a gravidez, são métodos válidos nesse sentido, porque não incorreria no caso da pílula do dia seguinte, que eu falei, algumas pessoas comentaram, algumas inclusive discordaram da colocação nossa no vídeo sobre anticoncepcionais, mas nós mantemos a mesma opinião, a mesma colocação, baseado inclusive em literatura espírita, em informação dos espíritas, no pronunciamento da Associação Médico Espírita do Brasil, que se pronunciou a esse sentido, dizendo que pílula do dia seguinte é abortivo, porque não garante o impedimento da ovulação, como também mantemos a mesma opinião em relação aos DIUs, dispositivos intrauterinos, tanto de cobre como aqueles espermicidas, hormonais, portanto, que alguns autores consideram a possibilidade de não garantir a ovulação, porque do ponto de vista médico, aquele processo de nidação, que já ovulou, já houve a fecundação e o óvulo está encaminhando-se para a parede do útero. Esse processo de encaminhar e de fixar-se no útero é nidação. Então, alguns procedimentos anticoncepcionais não impedem a fecundação, mas impedem a nidação, esse processo. Havendo fecundação, encontro de gameta masculino com gameta feminino, já existe possibilidade do espírito estar ali, portanto, mantemos a mesma opinião de que alguns dispositivos intrauterinos impedem a nidação, mas não necessariamente a fecundação. O DIU de cobre, por exemplo, que libera o cobre para irritar as paredes do útero e impedir a implantação do óvulo na parede do útero, tanto quanto outros procedimentos, né? Se alguns dispositivos intrauterinos impedem a fecundação, nós somos favoráveis. Aí quem vai dizer são os especialistas. Se o especialista diz que determinado DIU impede a fecundação, nós somos a favor. Desde que impeça a fecundação, nós somos a favor. A Associação Médico Espírita do Brasil declara em um pronunciamento de 2007 que alguns procedimentos não garantem o impedimento da ovulação. Sobre os processos de vasectomia e de laqueadura, são válidos nesse sentido, porque não vai ocorrer a fecundação, portanto, né? Então são válidos nesse sentido. Agora são procedimentos cirúrgicos mais contundentes, de uma maneira geral irreversíveis. Há alguns procedimentos aí de vasectomia, pode voltar atrás e anular o procedimento inicial, reverter a vasectomia, mas de maneira geral são mais irreversíveis, são mais contundentes, são mais algo que é para sempre, de uma maneira geral. São procedimentos cirúrgicos, portanto, né? Nesse caso, a gente precisa fazer aqui uma reflexão. Primeiro, a reflexão moral e sociomoral. O que a gente tem observado no Brasil, mas também muito mais fora do país, Europa, América do Norte, são jovens de 18, 20 anos querendo fazer de todo jeito vasectomia. Não precisa ser muito inteligente para saber por que alguns jovens têm querido fazer isso. Um jovem de 18 anos, às vezes, que não tem ainda a maturidade completa, quer fazer um procedimento irreversível, quase sempre irreversível, para não ter filhos, para não vivenciar a paternidade. Me parece algo muito precipitado e que os sistemas de saúde do mundo, de maneira geral, são muito cuidadosos em autorizar determinados procedimentos dessa natureza, né? Uma jovem de 16, 17 anos já querendo fazer esterectomia, por exemplo, porque não quer ter filhos, né? Quer ter uma vida sexual fortuita, uma vida sexual bastante livre nesse sentido, sem qualquer tipo de preocupação com possibilidade de fecundação, de gravidez, etc. Né?
vivenciando mais tarde na vida adulta a possibilidade de viver atritos conjugais, porque às vezes uma companheira querendo filho, ele não querendo. Há alguns casos, inclusive, da pessoa ter tido 4, 5 casamentos, porque as companheiras queriam ter filho e ele não, até que encontrou uma esposa que também não queria ter filho. Não havendo um método anticonceptivo ali que causa o aborto, que não é o caso, é uma atitude da consciência individual, da consciência pessoal, cada uma que tem que avaliar para agir, para escolher livremente, que o espiritismo ele não se coloca no sentido de proibir nada ou de impor nada, é uma questão que tem a ver com o livre-arbítrio de cada um, mas o espiritismo faz algumas reflexões. E a primeira reflexão que eu faço está na lei de reprodução que está em O Livro dos Espíritos, pensando nesses jovens com 18 anos, com 20 anos, querendo fazer vasectomia. Gostaria aqui de compartilhar com você duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 693 de O Livro dos Espíritos, Lei de Reprodução, Kardec pergunta: as leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? A resposta do mundo espiritual: tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Aí Kardec volta no item A da 693 e diz: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Os espíritos respondem: Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Olha que coisa interessante. Então, o homem pode regular a questão da reprodução, mas com cuidado, sem abusar e sem entravar, sem necessidade. Isso é interessante para o tema aqui que a gente está discutindo. Aí no item 694, Kardec pergunta: que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Os espíritos respondem: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Uma outra reflexão moral e sociomoral que eu faço é: esse jovem de 18 anos, daqui a 20 anos, quem sabe ele não pensa e repensa essa questão. E agora? Como fazer para voltar atrás agora que ele fez um procedimento cirúrgico irreversível, por exemplo? Da mesma forma, a menina que faz uma laqueadura, que faz uma esterectomia. Tem meninas que estão pedindo para fazer esterectomia desde cedo. Aí você vai dizer: ah, mas eu tenho um filho, já tive um filho, tive 2 filhos, não quero mais. Mas imagine que ocorre uma fatalidade, uma desgraça. Eu tenho 2 filhos e de repente, supondo aqui, estou dando um exemplo, né? De repente que esses 2 filhos que eu tenha experimentam um acidente, ou experimentam uma doença, experimentam alguma fatalidade e ambos desencarnam. E eu, ainda jovem, com o meu cônjuge, quero vivenciar aí uma experiência de ter um outro filho, abrir-se a maternidade e a paternidade. E agora? Que me encontro numa situação. Assim vale para o homem, na vasectomia, assim vale para a mulher. Uma reflexão que está presente nos meios da medicina e que é um desafio para a filosofia da medicina, para a bioética, é o seguinte: esses procedimentos cirúrgicos, impeditivos de reprodução, tecnicamente são, na verdade, lesões que se causam, né? A vasectomia, como a laqueadura, na verdade, são procedimentos que vão lesar órgãos que estão funcionando bem. A vasectomia, por exemplo, é isso, né? É o lesar de determinados órgãos, de determinadas regiões do testículo do homem, etc., para impedir ali
a condução do espermatozoide, ou até a produção do espermatozoide, a depender do procedimento, né? Então, esse é um desafio, porque a rigor a medicina é feita para ajudar, para melhorar, para produzir e construir saúde, né? Para reconstruir algo que está lesado e não para lesar, né? Então, essa é um desafio para a filosofia da medicina, digamos assim. Então, apesar de ser métodos anticoncepcionais viáveis, no sentido de impedir a gravidez, e são atitudes humanas e escolhas alternativas que o livre-arbítrio confere a cada um, por serem métodos irreversíveis e procedimentos cirúrgicos mais contundentes, o Espiritismo vê com certa cautela, com certo cuidado, a um pronunciamento da Associação Médico Espírita do Brasil a esse respeito, se colocando com ressalvas e fazendo ressalvas em relação à vasectomia e à laqueadura. Na literatura mediúnica a gente não encontra nenhum espírito que aborda o assunto, nem para dizer que é tudo de bom, nem para dizer que não aconselha. Interessante que sobre esse particular os espíritos têm feito silêncio. Vale a pena pensar nas motivações, como eu falei aqui, um jovem que quer com 18 anos fazer vasectomia, o que é que ele, na verdade, o que é que ele pretende? Qual é a motivação dele por detrás? Eu deixo para você pensar aqui comigo. Eu achei, na verdade, um depoimento de Divaldo Franco, que ele coloca de maneira bastante econômica e bastante rápida a posição em contrário. Ele diz que os espíritos colocam a ele sempre essa ressalva por ser um processo irreversível, que os espíritos sempre veem isso com ressalva e dizem isso para ele, e não entrou em pormenores, E eu encontrei uma entrevista de Chico Xavier em Lições de Sabedoria, uma coletânea de entrevistas que ele fez para a Folha Espírita de São Paulo, a Marlene Nobre. Marlene Nobre era presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, antes de falecer, de desencarnar. E em novembro de 1982, ele dá uma entrevista e entre as perguntas que lhe são feitas está a pergunta sobre a vasectomia. Interessante que numa pergunta anterior ele responde sobre anticoncepcionais, dizendo que anticoncepcionais é uma bênção de Deus, as pílulas anticoncepcionais vieram para evitar a questão do aborto que estava sendo cometido em função das liberdades sexuais, e por isso as pílulas vieram para evitar essa questão do aborto, né? Mas que ele é perguntado sobre a vasectomia e eu vou ler aqui para compartilhar com vocês. O problema da vasectomia. Você acha que os homens devem realizar esse tipo de operação para impedir a procriação? A resposta de Chico foi a seguinte: não é aconselhável. Não devem fazer, porque a mulher terá sempre um meio de retomar a sua capacidade criativa. A mulher é dotada de recursos que o homem não tem. Tenho notado, continua ele, tenho notado que a vasectomia traz uma profunda angústia ao homem, porque parece que ele lesou um patrimônio que lhe pertencia, o dom de criar. Os homens que conheço e que se submeteram a esse tipo de intervenção não têm alegria de viver. Não se deve violentar os processos da natureza. A mulher pode se utilizar de outros processos, mas o homem não. Essa é a questão que eu coloco aqui, que eu compartilho com vocês, sem emitir opinião. Estou colocando apenas aqui o texto da resposta que Chico Xavier deu e deixo a você a conclusão, as considerações, as reflexões que você possa fazer a esse respeito. Quem quiser comentar, pode comentar nos comentários. A gente vai ler todos, a gente avalia todos. Quem quiser dar a sua opinião, pode dar, dê a sua opinião, diga o que é que você acha, se concorda, se discorda, e é por aí.